Já que eu não tenho prazer de ler mais livros que a Glaucia no mês, pelo menos de apresentar o resumo no final de ano com mais livros preferidos, melhores leituras, eu tenho, né? Nossa pilhinha aqui, ó. A do Miquel está maior que a minha. Gente, também, pelo menos uma vez na vida eu tenho que ter esse privilégio. Eu poderia trazer mais livros, eu fiquei em dúvida se trazer mais livros, mas como seria muitos, eu falei, deixa eu tentar priorizar os livros que realmente palpitaram meu coração, os que eu fiquei ansiosa mesmo pra ler, que não queria que acabasse, tá? Eu segui mais essa forma, os favoritados mesmo. Mas tem alguns que o Miquel citou, tem um ali que eu amei de paixão, poderia estar na minha lista, tá no dele. E todos que eu gostei, a gente fala quando chegar a vez dele. Então, Miquel, faça as honras e comece. É nóis. Bom, eu vou começar com uma indicação de vocês que eu nem lembro quem foi que indicou, mas foi Incidente Antares. Esse aqui foi um livro que me chamou muita atenção no decorrer da leitura. Tanto é que nessa época eu marcava muito livro, teve muita marcação. Provavelmente ele gastou mais de um bloco de post-it. Gente, eu gastei muito post-it aqui, viu? Essa marcação aqui mesmo. Deixa eu ver o que eu marquei aqui nessa parte aqui. Mano, já sei o que eu marquei aqui. Gente, ó. Foi de genro, por isso que ele não fala. Não foi por conta disso, não. Eu achei uma leitura muito agradável. Não, por esse termo. Só de raiva também. Devido à ambientação política e inclusive ser uma situação nossa aqui regional, nosso cenário brasileiro, eu curti isso, eu curti as reflexões que foram abordadas aqui. Eu acho que foi mais por conta disso mesmo, uma situação cultural nossa, né? Encontrar elementos da cultura brasileira. No caso aqui, especificamente do Rio Grande do Sul, né? Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Bem, um que eu li em novembro de 2020 foi A Escolha Perfeita do Coração. Eu não vou ficar batendo na tecla, porque os mesmos motivos que eu amei o primeiro livro, As Batidas Pedidas, foi A Escolha Perfeita. Eu achei que a autora acabaria perdendo a mão, né, decairia, porque geralmente quando é série tem aqueles altos e baixos, começa a decair, mas gente, mesma coisa. Foi a mesma coisa, igualmente bom. Eu não tenho o que reclamar. A autora, ela desenvolve as problemáticas e problemáticas sérias, ela trata as problemáticas com responsabilidade, sem romantizar, sem o casal atacar um ao outro, sem ser abusivo, sabe? Coisas que a gente vê tanto nas histórias. Simplesmente são humanos, eles lutam por aquilo sem ofender. Enfim, gente, é difícil de, sabe, vangloriar quando você acha o livro perfeito. Sim, eu tô lendo o terceiro também e eu vou vangloriar nesse ano de 2021. Aguardem. Agora, este aí foi um presente da Glaucia. Foi presente. E olha, gente, é favorito dos dois. Flores para Algernon, eu também assisti o dorama, que eu tenho que comentar aqui, eu assisti o dorama disso aqui. Não, porque é um complemento, né, do livro. Gente, alta de marcação que também tem nesse livro aqui, tem muita marcação. Eu não sei se eu marquei de laranja, a Glaucia de amarela. Enfim. Nós dois marcamos, né? A gente leu praticamente junto, né? A Glaucia leu num projeto de leitura com alguém, eu não entendo esse projeto, mas li com a Glaucia, a gente foi comentando. E a gente não sabia o que esperar por aqui. Você sabia o que ia acontecer no final? Não, o Miquel falava que era bom. Ele falava a premissa pra mim, a sinopse, mas eu não esperava. Essa capa, pra começar, não é tão chamativa, né? Retrato aqui desse cara em preto e branco e tal. Não fui conquistado pela capa, mas... Nem eu, mas... Eu tinha, assim, essa vontade de ler. E quando eu comecei a história, fui conhecendo o Charlie, fui conhecendo a vida do Charlie. A ingenuidade dele, adquirindo certa experiência. E a gente vai vendo pra onde que tá indo, né? E qual vai ser o final da história, a gente não tem como você não gostar e você não ficar emocionado com o desfecho. E pior de tudo isso é a experiência pela qual ele passa, e a gente não espera um percalço que tem no meio. Sim. Né? A gente acha que vai ter um final, só que você tem uma surpresa e você fala, não acredito. Que eu amei, gente. Eu não queria que o livro acabasse. Eu, inclusive, li devagar, porque eu queria degustar o livro. Foi o Diário de Mr. Darcy. Eu não digo que seria uma recontagem, tá? É a mesma história de Orgulho e Preconceito, só contado pelo ponto de vista do Sr. Darcy, só que escrito por outra autora. Eu amei igualmente, eu amo Orgulho e Preconceito. Porém, a autora, ela contextualizou um pouco mais algumas lacunas que a gente simplesmente via pelo ponto de vista da Elizabeth em Orgulho e Preconceito, e aqui a gente presenciou. Porque a gente não ouve relato, a gente acompanha os acontecimentos. E a gente entende pouco. E quando eu tava lendo, eu não lembro se eu mencionei na minha resenha, que eu falei, gente, o começo, o Sr. Darcy é tão chatinho. Dependendo do ânimo que você tiver pra ler, você não vai querer, vai deixar o livro de lado, porque o cara é chato. Mas depois, pra quem já conhece a história, sabe que o cara muda e tal e tal. Gente, pra quem conhece a história de Orgulho e Preconceito, eu fiz um vídeo falando sobre ele, sobre Orgulho e Preconceito e sobre o filme que eu assisti. Quem quiser, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre livros de não ficção, que foi Hackeando Darwin, Full of Sapiens, do James Matzel.
Eu não sei nem pronunciar esse nome. Esse aqui foi um livro que a gente recebeu da Faia Editorial. Foi uma leitura muito, mas muito... instrutiva, sim. Foi uma leitura que me abriu muitos questionamentos, muitos debates. Inclusive, eu conversei com a Glaucia aqui sobre muitos pontos, né? Antes de eu falar com vocês aqui, a torta e a direita, como a gente tá falando, deixa eu falar um pouquinho sobre o que fala nesse livro aqui, né? Que é basicamente... Segura aí, Glaucia. Tô falando nada aqui mesmo. Só olhando pra sua cara, né? Vai. Sobre o futuro da humanidade, né? Hackeando Darwin. Pra onde que a gente tá indo, né? Qual que vai ser os caminhos que a gente vai tomar na evolução genética? Então é basicamente isso que você vai encontrar nessa leitura. Já levantei alguns debates sobre esse livro aqui em alguns blogs, então eu não vou ressaltar aquelas partes, aqueles trechos que eu debati, mas eu vou comentar uma coisa que eu achei muito interessante, um ponto muito legal sobre a ética nessa evolução que a gente está tendo assim geneticamente, essa revolução, né? A gente já teve inúmeras revoluções, revolução industrial. O autor até entra numa discussão que estaríamos entrando na revolução genética, porque quem tem poder, quem conhece, quem domina a genética vai dominar o mundo futuramente, vai ser uma nação que vai ter controle sobre as demais, vai estar à frente. E quais serão os dilemas éticos que a gente vai se deparar quando que a humanidade tiver domínio sobre a genética? No vlog que eu gravei com a Glaucia, levantei as possibilidades que foram abordadas aqui sobre você escolher e você oferecer genes melhores para os seus filhos, né? Se fosse possível você fazer essa escolha e você tornar o seu filho mais inteligente, talvez oferecer a ele um QI mais elevado, baseado nos genes que você escolheria, traçar essa possibilidade, ou talvez favorecer que seu filho ele tenha umas características físicas mais robustas. Suponha que você esteja em uma região em que preze pelo esporte, você favoreça o seu filho essa vantagem. Então, seria uma trapaça? E quais seriam as implicações que isso traria para a diversidade? Você poderia escolher que... Então, esses são problemas éticos que o autor abordou aqui. Eu achei muito legal essa discussão. Eu achei uma discussão muito válida, porque a humanidade é o que é hoje por conta da diversidade. E quais seriam as implicações de você usar essas vantagens para fazer algo que não fosse tão ético assim? Então eu achei muito legal essa leitura. Esse foi um dos pontos, mas teve muitos outros pontos levantados. Tem alguns vlogs que tá saindo, ou já saíram, né? O Miquel já foi liberando alguns pontos, porque é um livro que tem muito assunto, né? Muito assunto. Então cada vlog ele trouxe um ponto, a gente até debatia, né? Um confrontava o outro. E eu ainda não falei nada agora, não falei nada praticamente. Isso daqui não é nada. É um dos pontos. Mas vale a pena vocês acompanhar os vlogs, tá? Porque ele levanta mais debates sobre isso. A gente levantou uns papos legais, vale a pena, viu? Bem, um jovial que eu li por indicação da Cleide Doroteu pelo potinho que vocês indicam foi A Catastrófica História de Nós Dois. Eu não vou dizer que ele é um livro perfeito. Enfim, é um livro jovial, tem hora que você vai passar nervoso porque são adolescentes, ela tem 15 anos de idade, enfim. E ela morre muito cedo e ela vai parar em outro lugar, enfim. Pela premissa ser tão diferente, do fato dela morrer cedo e ela ter ciência disso e tentar descobrir por que ela morreu, ela sabe, né? Só que tem muita mais coisa por trás, ela querer reaver a família dela, então é uma premissa que me prendia. Ao mesmo tempo que ele tinha uma pegada divertida, leve, à medida que o livro ia avançando, ele foi pegando uma intensidade um pouco mais pesada, sabe? Mais sério, uma carga mais pesada. E eu fui vendo a evolução da protagonista. Ela tem 15 anos, então ela tem uma mentalidade que no começo, ela morreu muito jovem, só que as experiências que ela vai passando, mesmo sendo pós-morte, vai amadurecendo ela, e ela é outra pessoa no final do livro. Ela acaba, né, aceitando de uma forma bem mais madura, bem diferente devido às experiências dela, mas é um livro que a gente me prendeu pela premissa. Eu gostei demais, queria mais livro desse jeito, queria. Vamos falar sobre outro livro aqui de não ficção, que é A História da Bruxaria. Eu ganhei esse livro aqui de presente, né? Nem sei se eu ganhei esse ano, mas enfim, eu li esse livro esse ano da Erika Murakami. Foi uma leitura, assim, bem legal, porque eu já praticamente que entrei e voltei pra literatura, e um dos primeiros temas que eu encontrei pra ler foram livros que retratassem o tema da bruxaria. Inclusive eu tinha muito interesse pela história de Salem e tal, e eu fui procurando histórias nesse segmento, né? Eu li muitas coisas sobre isso, e aí chegamos aqui na História da Bruxaria, que é um livro bem amplo sobre o tema, né? Bruxaria moderna, bruxaria neopagã, bruxaria... Enfim, a gente encontra aqui desde a bruxaria na Idade Média até a bruxaria moderna, as vertentes que tem, o Wicca, a religião. A gente pega uma abordagem bem antropológica e conhece até alguns gestos, né, de charlatões no decorrer dos anos em relação à bruxaria. Então foi um tema bem interessante, foi uma leitura assim bem válida para quem curte esse tema aqui. Inclusive recomendo muito mais do que você ler Malleus Maleficarum, que é um livro muito mais... Ele é muito partidário. Sim, eu acho. Sim. Então, assim, se você quer conhecer a história da bruxaria, eu recomendo essa leitura aqui. E se tem uma resenha dele, se vocês quiserem saber um pouco mais contextualizado, eu vou deixar aqui, vai super bem. Embora eu tenha feito só referente a uma parte do livro, né, mas tá aí. Também se fosse falar tudo, né?
Não. Tem que deixar um pouco pra vocês descobrirem. Bem, um que eu li também, que eu recebi da Faro, eu estava doida pra ler esse livro, gente. Aí eu lembrei de solicitar ele da Faro, foi A Mulher com Olhos de Fogo. Ele fez um vlog de leitura, que até me acompanhou, ele me ajudou nos debates. Eu sei que ele tava lendo um livro nessa época que até ajudou a gente a complementar um pouco sobre o assunto. Eu não lembro qual que era, você lembra? Não lembro. Ixi, eu já li tanta coisa esse ano que... Então eu vou deixar o vlog aqui. Eu acho que foi a História da Bruxaria. Eu não lembro, deixa eu ver. Eu acho que eu li a História da Bruxaria, inclusive eu falei sobre ele nesse vlog. Não, porque você acabou dia 25/3, eu comecei dia 22/3, foi outro. Sim, não, mas eu falei sobre esse livro da História da Bruxaria nesse livro aqui, porque a gente também abordou alguns temas sobre feminismo. Então a História da Bruxaria, ela tá ligada ao feminismo, assim, de uma forma, se você pegar em algumas vertentes. Então sim, eu falei sobre isso aqui, um pouco dessa ideia aqui, mas os 3 livros que eu li, eu consegui casar com esse tema desse livro. Porque batia, ficou bem legal o bate-papo, viu? O vlog, na verdade. Como o Miquel falou, esse livro ele tem, sim, uma pegada feminista. Apesar dele ser ficcional, a autora ela baseou em história de mulheres reais, tá? Ela ajuntou várias histórias e formou uma personagem pra poder relatar o que elas passaram lá na Grécia, eu também achei que era Egito. Lá no Egito, eu sempre confundo. Lá no Egito. É Egito? É Egito. Prisão no Egito. Ela foi presa no Egito. É uma história dolorosa, porque a gente sabe que aconteceu, né, na vida real. Quando a gente sabe que na vida real o negócio dói mais no fundo, lá no fundo do coração. A gente vê que as mulheres, dependendo do lugar, não têm oportunidades, não têm voz ativa. Mesmo que ela tenha sido totalmente sincera, abrindo o coração, contou pra todo mundo o que passou com ela, mesmo assim, ela foi condenada, infelizmente. Isso aqui foi um relato um pouco antes, acho que 1 dia ou 2 antes dela ser executada, então você já sabe o final. Infelizmente não é um final bonito, de esperança. Ela simplesmente vai passar a experiência dela e a gente acompanha o machismo do local, chega a dar nojo, chega a dar um asco. É um livro forte, assim, não é pra todo mundo. Tem que ter estômago, tem que estar psicologicamente bem, não é fácil, mas é um livro que quem quiser ler, tiver bom pra ler, assim, vale super a pena. Você falou que eu tinha mais livro que você, mas você tá enganado. Não, isso aqui é só uma trilogia que eu vou mostrar de uma vez. Tá. Gente, eu tenho que falar pra vocês, antes de continuar com esse vídeo, que tiveram outros livros que eu gostaria de citar aqui, mas eu não vou citar pra não ficar um vídeo muito grande também, não ficar muito cansativo, e também porque eu já havia falado sobre esses livros, sobre essas leituras anteriormente. A leitura que eu fiz esse ano também, esse ano eu li 2 clássicos, um deles eu vou citar aqui agora. Não li só 2 clássicos, tá? Eu li 2 clássicos muito conhecidos. Então, esse daqui foi um deles, que foi o Conde de Monte Cristo. Eu também gostei bastante dele, porém eu só não coloquei na minha lista porque eu me perdi em vários momentos, principalmente quando tem uma transição aqui na história, que foi inserido uma penca de personagens de uma vez. Eu fiquei muito confusa, então eu dei uma decaída na leitura. Eu achei bem claro aquela parte. Não, eu gostei. Lá. Não, eu dei uma perdida, assim. Não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem conhecer essa história, vocês assistam aí o bate-papo que eu e a Glaucia fizemos. O Conde de Monte Cristo. Eu não vou entrar em detalhes porque não acho necessário, acho que muita gente já conhece aí a sinopse dele, então assim... vamos ser breve aqui, né? Então, foi uma das melhores leituras desse ano também. Concordo. Penúltimo que eu li foi o Caraval, de Stephanie Garber. Eu tô com o segundo livro aqui pra ler. Eu reclamei, né? Reclamei que não tinha o segundo. Aí meu irmão me deu de aniversário. Tá aí, faz 6 meses que eu não li. Parabéns! Que foi uma leitura, gente, que eu li em 2, 3 sentadas. Aí o Miquel vai falar, mas você sentou, você deve ter levantado pra comer no banheiro. Sim, eu levantei. Eu ia falar isso mesmo. Porque eu falei isso num vídeo esses dias, ele questionou. Eu queria dizer assim, que eu peguei 2, 3 dias pra ler, e a hora que a leitura conjunta, só que acabava dando uma atrasada e devorava. Que história mais inédita, mais incrível, mais diferente. Sabe aquela fantasia assim, que sai diferente de todos? E é uma história que engana. Fui tapeado o livro inteiro. E tinha momentos que esqueci, sabe, durante o livro que era um jogo. Aí chegou no final assim, eu, besta, fui enganada. Eu amei esse livro, gente. Eu amei. Quero ler o segundo. Não tem nem o que falar, amei. Gostei da escrita, gostei do desenvolvimento, gostei de ser enganado, gostei do cenário. Tem um vídeo aqui, acho que foi esse vídeo que eu peguei e falei no microfone, né? Foi! O Miquel representou o Mestre Lenda, ficou legal. A gente fez uma abertura bem legal, vocês quiserem. Uma resenha se vocês quiserem conhecer mais. Foi legal. Esse aqui eu não sei se a gente fez bate-papo, eu acho que fez. Fez. É Forrest Gump e a gente assistiu até o filme que tem aquela música assim. Eu sou bem desafinado mesmo, mas... Então esse livro aqui foi uma indicação de vocês também. Vocês me indicaram bastante livro aqui que entrou nos melhores esse ano, viu? Tem mais, só que eu não citei aqui, tá? Mas só aqui já tem 2, ó. Instant Antares e Forrest Gump. Foi uma leitura que eu ri muito. Então assim, quando que eu olhei esse livro aqui, na lista de livros que eu li esse ano, eu falei assim, eu tenho que citar, porque... Foi o livro que eu mais vi você rindo, foi ele. Eu não sou de rir, sabe, borrachar de rir em leituras. Em filmes, sim, quando eu tô assistindo algum filme. Agora, em livros, não. E, livro é mais difícil mesmo. Foi, assim, uma coisa inédita pra mim, né? Esse tipo de experiência, de pegar e... Eu troquei a cortina que limpou as lágrimas, tá? Só pra salientar nesse solta isso, porque eu já falei no vídeo aí que você não tinha trocado a cortina ainda. A cortina que limpou as lágrimas de tanto dar risada, eu troquei, tá? E essa história é a história de um idiota. Pelo menos ele se classifica como idiota, porque ele tem uma síndrome, vamos falar assim, uma síndrome chamada
idiota savante. E ele não tem muita facilidade com algumas áreas de estudo, porém ele tem alguma aptidão com outras. Ele não tem facilidade com letras, mas tem facilidade com números. Esse é um exemplo. Na lógica é assim. Ele tem essa facilidade nata para poder aprender a tocar um instrumento, para poder fazer cálculos. Essa habilidade nata dele proporciona algumas experiências pra ele, e ele sempre vai muito longe nessas experiências. Quando ele vai jogar ping-pong, ele não apenas é um jogador de ping-pong, acaba acontecendo alguma coisa que ele vai pra um torneio de ping-pong. Quando ele vai tocar um instrumento, ele não é um simples tocador de um instrumento, ele acaba acontecendo coisas que ele vai parar em uma banda super famosa de músicos. Ele é péssimo no português, a gramática dele é horrível, mas ele é expert em outras coisas. Você fala, meu Deus. Só que a falta dessa capacidade, essa lacuna que ele tem em algumas áreas, acaba gerando algumas ocasiões bem inéditas, e eu acho que isso é muito legal nesse livro. Esse é o ponto que realmente vale a pena, que faz você dar muita risada, porque ele nunca sabe como agir, como fazer. É inocência, né? Ele é bem inocentão. Na pior das dúvidas, no pior dos momentos, a desculpa correta é: eu preciso fazer xixi. O meu, pra finalizar, eu vim trazer a trilogia, porque os 3 livros foram perfeitos e maravilhosos, que foi a trilogia Firebird. Bem que você falou que ia panfletar e ia ficar falando desses livros sempre aqui no canal. Daqui pra frente, provavelmente eu vou reduzir, porque vai vir novas leituras em 2021. Acho que eu já falei bastante dele em 2020, né? Tá bom, tá. Já falei, mas de vez em nunca, assim, acho que eu vou vir citar pra vocês não esquecerem, né? Bem, pra quem ainda não me viu falando, pra quem é novo no canal, se trata de uma história que se passa em outros multiversos. A protagonista, Marguerite, ela é filha de cientistas, acontece um contratempo que ela tem que fazer viagens em outros universos, e ela se depara com outras de si, e se depara com outras pessoas familiares dela, são as mesmas pessoas, só que vivem em outros multiversos. Ela vive altas aventuras, ela tem que se redescobrir, ela tem que reconhecer as pessoas da própria família. Então, pessoas que ela perdeu no mundo atual da Terra, ela reencontra em outros universos, então ela tem aquele baque. Deve ser os negócios lá no fundo, né? São as telhas que eu tava cobrindo na minha casa. Ela tem que... Agora não cai mais, né? Agora não cai mais. Ela tem que reaver essas pessoas, né? Então ela tem que lidar com aquele baque, tem que abandoná-los, né? Porque ela tem que voltar pra vida dela. Enfim, gente, vale super a pena. Não, sabe, eu não tenho nem muito o que falar. Tem resenha dos 3 livros no canal, pra quem quiser conferir, tá? Perfeito. Não tem muito nem o que agradecer. Já falei demais desse livro, já deve estar revirando os olhos aí. Bom, uma leitura que eu tenho que citar aqui, que não poderia ficar de fora, que eu li no primeiro mês desse ano, e li só em um mês, tá? A indicação da Cláudia, né? Você já fica toda, né? Sim. Os Misturáveis, do Vitor Hugo. E foi a minha melhor leitura de 2019. Eu li o livro no começo do ano e assisti o musical no último mês do ano. Então, assim, acho que completei o ciclo bem com Os Miseráveis, né? E fala a verdade, você demorou pra assistir, né? Você se arrependeu. Não, demorei pra assistir porque realmente não é minha área muito musical. Só que eu imaginava que era um musical diferente. Quando eu assisti o filme, eu vi que era outra coisa, bem diferente do que eu tava esperando. É a história do livro, só que o diálogo é cantado. Só que é diferente do que eu imaginava que fosse. Você achou que era tipo High School Musical, que eles paravam pra ficar dançando. Não. Então, não era aquilo. Bom, a gente já falou também muito sobre Os Miseráveis aqui no canal. Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo, eu acho, que eu tava falando sobre Os Miseráveis, então eu não vou ressaltar aqui novamente. Mas esse vídeo não é pro nosso, então você pode ressaltar, era pra desse. Ah, é verdade, foi pra desse. Então vamos lá. Aqui é a história de um homem que pegou e passou 19 anos numa prisão por ter roubado um pedaço de pão. Será que é esse ou é o do Victor, o do outro que passou 19 anos? Não, esse aqui passou 9 anos por roubar um pedaço de pão. O outro nem roubar, não roubou nada, o outro só foi acusado injustamente. Tô falando do Conde Monte Cristo agora. Ah, mas se for pensar, vamos dizer que ele foi acusado injustamente, o Jean Valjean, mas ser preso 19 anos por roubar um pão. É uma sentença justa? Não é uma sentença justa. Até porque ele roubou um pão por falha da sociedade. A sociedade em algum momento falhou com ele por não prover recurso pra ele ter o pão, que é a necessidade básica do ser humano. Tem uma pirâmide, Marx, uma coisa assim, que fala sobre isso. Então, assim, se ele errou, mas quem errou primeiro com ele? Então tem um erro social aí. Ele passou todo esse tempo na prisão por ter roubado um pedaço de pão. E quando ele sai da prisão, ele não tem oportunidades porque ninguém quer empregar ele, porque... Isso, justamente. E aí começa toda a história dele. Tem outros personagens que vão entrar na trama. Ele consegue se restabelecer de uma forma inédita e... Bom, ele é uma pessoa que sempre está disposto a ajudar os outros, a perdoar, a dar oportunidade. Só que ele sempre vai se reencontrar com os demônios do passado. E quando eu me refiro a demônios do passado, eu me refiro às pessoas que estavam envolvidas na prisão anterior dele. É basicamente isso.
por mais que a gente ache que a gente tem um coração bom, acho que você ainda vai levar um tapa na cara. Em algum momento a gente fala, não. Tem momentos que você ainda pode agir com injustiça ainda, né? Sim. Uma visão que você tem em relação às pessoas, que a gente não sabe da vida das pessoas, e a gente acaba julgando sem saber. Mas foram essas leituras, melhores leituras de 2020. Ai, é uma delícia falar de melhores leituras, né? A gente gravou os piores mais cedo, gente. Ai, é um sentimento tão ruim. A gente grava aquele peso, sim. Aquele peso, sabe? Um nervoso, mas as melhores leituras dão uma paz. Até porque é ruim você falar de um livro assim que foi uma decepção. Já é ruim pra você ler, sabe? Você perdeu dinheiro, assim, de você poderia ter se investido em outra coisa. E depois você vem aqui falar ainda. Enfim. É chato, porque o que a gente não gostou, vocês gostaram, e às vezes acaba, né, criando uma coisa chata, mas enfim. Estamos aqui falando dos melhores. Basicamente, a nossa retrospectiva de 2020 acabou. Acho que não precisa ficar muito batendo na tecla, né? Não. Não, melhores, piores, que é o que interessa. Não precisa ficar melhor saga, melhor isso, melhor aquilo. Não. Vocês acompanham a gente o ano inteiro, vocês já sabem. Tá? Pra quem é novo, tá os vídeos aí. Queremos saber quais foram as melhores leituras de vocês, claro, pra acatar indicações pra gente, porque nossa lista está aumentando graças a vocês. Vocês veem, né? Quantos livros a gente compra indicação de vocês. Vou deixar também o link de compras, caso tenhamos despertado a curiosidade de vocês. Vou deixar nossas redes sociais e mais alguma coisa. Nossa, o Miquel bateu meu livro, saiu um pó. Olha! Olha! Gente, eu limpei esses tempos a estante. Tchau, tchau, gente. Vou tirar o pó. Tchau.